Bem-vindos, meninos e meninas, à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das lentes esféricas. Vamos continuar falando de lentes, vamos fazer exercícios com lentes esféricas, né? Próxima aula eu vou falar de alguns instrumentos ópticos, né? Para a gente aplicar esse estudo de lentes em instrumentos ópticos, ver como é que eles se comportam. E depois só vai faltar a gente falar de ótica da visão, né? Comportamento óptico do olho humano, né? E aí a gente encerra esse assunto de ótica. Falta pouco, né? Falta bem pouco. Esse segundo semestre, ele voa, né, gente? Então, ó, não fica bobo não, tá? Estuda, tire dúvidas. Ah, professor, eu tenho várias dúvidas. Gente, entre em contato conosco via as mensagens. Olha só, nas aulas de física, nas aulas virtuais, né, tem sempre alguém no chat. E esse ano eu não vi ninguém nos chats que eu fiquei monitorando, ninguém para tirar dúvida. E eu acho difícil que você não tenha dúvida. Tá? Se você tem colegas que estão no presencial, peçam a eles para assistirem essas aulas também. Esse assunto é tanto para quem está no presencial quanto para quem está no virtual. Não importa se você é do CAUNI, se você é do CAMIL, não importa. Essa parte básica, ela vai cair para as duas frentes, para os dois itinerários do colégio, ok? Bom, então vamos lá. Olha só. Formalismo de Gauss. Você lembra do formalismo de Gauss, de espelhos e lentes? E eu falei para você que a equação de Gauss, aquela parte matemática que valia para espelhos, vale para lente. Com duas distinções. A primeira distinção é que existe a equação dos fabricantes de lente, que a gente vai ver daqui a pouco, que não tem para espelhos. E a segunda, a convenção de sinais. Numa superfície convexa, para espelho, a superfície convexa tem raio negativo. Para a lente, o raio é positivo. A superfície côncava, para espelho, tem raio positivo. Para lente, tem raio negativo. Ok? Então vamos ver como é que isso aí funciona nos nossos problemas. Essa equação é a chamada equação dos fabricantes de lentes. Ela existe apenas para lentes, ok? Ela não existe, ela não tem o equivalente para os espelhos esféricos. Ela se relaciona o índice de refração da lente com o índice de refração no meio e os raios de curvatura. N2 sempre será o índice de refração da lente. O N1 será o índice de refração do meio aonde está a lente. Então aqui, ó, eu tenho aqui na minha mão uma lente biconvexa, ela é côncavo, convexa, não vai dar para você perceber, talvez eu até consiga, não vou conseguir, deixa eu ver se com essa daqui dá, para você ver tá vendo ali a bordazinha que aparece perto dessa moldura preta aqui, ó, tem a moldura preta e aí você vê a borda da lente ali, ó, tá vendo? Tô apanhando aqui. Ó. Essa face é a côncava, a convexa. Essa daqui, ó, que está aparecendo para você agora, é a côncava. Você percebe isso tranquilamente aqui, ó. Passando o dedo na lente, né? Não tem problema não, depois eu limpo ela. Então, a côncava e a convexa. Esses dois raios aqui vão ser positivos ou negativos, dependendo da forma. Aqui você observa que o N2 e o N1 é o índice de refração da lente do meio.
Se o índice de refração da lente for maior que o do meio, essa diferença é positiva. Se o índice de refração da lente for menor que o do meio, essa diferença aqui vai ser negativa. Se o N2 é maior que o N1, N2 sobre N1 é maior que 1. E aí o número positivo. Se o N2 é menor que o N1, N2 sobre N1 é menor que 1. E daí o número negativo. Então, uma lente pode ser convergente ou uma lente pode ser divergente, mantendo a mesma forma física. A equação de Gauss relaciona a posição do objeto, posição da imagem e a distância focal. Aumento linear. Quantas vezes a imagem é maior que o objeto? Quantas vezes a imagem é menor que o objeto? Ou se a imagem é do mesmo tamanho do objeto? Depende da posição da imagem sobre a posição do objeto, ou F sobre F menos P. Nós vamos usar bastante essa equação aqui. Tá ok? Bom, vergência da lente, né? Vergência é o inverso da distância focal. Vergência é aquilo que a gente chama de grau, né? Qual é o grau da lente? O nome correto é a vergência. Quando nós calculamos a distância focal, se ela estiver em metro, a vergência será 1 sobre metro, a unidade, né? A unidade aqui, né? Vou botar entre colchetes para dizer que é uma unidade. Esse valor 1 sobre metro nós chamamos de dioptria. Ok? Professor, e se a distância focal estiver em centímetros? A vergência 1 sobre centímetros. E aí não tem nome próprio. Referencial de Gauss. Objeto real, posição positiva. Objeto virtual, posição negativa. Imagem real, posição positiva. Imagem virtual, posição negativa. Imagem direita. O que é imagem direita? Vamos lembrar? Né? Vamos lembrar de imagem direita invertida? Ó, aqui eu tenho um objeto, aqui eu tenho uma imagem. Objeto e imagem. Essa imagem é direita. Os dois estão no mesmo sentido. Aqui eu tenho um objeto, aqui eu tenho uma imagem. Essa imagem, objeto e imagem, né? Aqui eu escrevi errado. Essa imagem é invertida, ó. Ponto mais baixo do objeto aparece no alto da imagem. Ponto baixo do objeto aparece no peso sentido da imagem. Tá ok? Palavrinhas irmãs, né? Palavrinhas amigas, né? Toda imagem virtual é direita. Toda imagem real é invertida. Se a imagem é real, ela é invertida. Se a imagem é virtual, é direita. Eu posso falar imagem real invertida, ou eu posso falar imagem projetada. É a mesma coisa, ok? Lente convergente, distância focal e vergência positiva. Lente divergente, distância focal e vergência negativa. Vamos ao nosso primeiro problema. Uma lente de vidro cujo índice de refração vale 1,5 é biconvexa e possui raios de curvatura iguais a 50 centímetros. A lente é mergulhada num líquido de índice de refração 2. Se a lente é convergente, determine se a lente é convergente ou divergente, a distância focal e a vergência da lente. Bom, vamos lá. Olha só. Primeiro detalhe que nós vamos analisar. A equação dos fabricantes de lentes. Essa equação, ela relaciona esses raios de curvatura que estão aqui, ó, 2 raios de curvatura iguais a 50, o índice de refração da lente que vale 1,5, o índice de refração do meio que vale 2. E eu errei de novo. Ai, ai. Um dia eu ainda vou conseguir gravar uma aula sem erro. Observe o erro do professor. Aqui eu coloquei 1 e o índice de refração do meio é 2. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse problema do jeito que está aqui, com índice de refração igual a 1
Então, vamos colocar aqui uma alternativa A0. Determinar a distância focal para N1 igual a 1. E depois eu faço as outras alternativas, tudo bem? Olha só. N1, 1,5 dividido por 1 vai dar 1,5. Menos 1 vai dar 0,5. 1 sobre 50 mais 1 sobre 50 é 2 sobre 50. Se você fizer o produto, você vai achar que a distância focal é 50 centímetros. A divergência, eu passei a distância focal para metros, 2 dioptrias. Então, essa lente, quando imersa no ar, ela é uma lente convergente. É uma lente biconvexa. Tá ok? Agora eu vou fazer com os dados do problema sem o erro, né? Eu vou usar a mesma equação. 1 sobre F vai ser o índice de refração da lente, que é 1,5, sobre o índice de refração do meio, que é 2, menos 1. 1 sobre 50, mais 1 sobre 50. Tá ok? Bom, 1 sobre F vai ser igual. O MMC entre 2, aqui embaixo no denominador tem 1, é 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1,5 dá 1,5. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2, 2. Que multiplica 1 sobre 50 mais 1 sobre 50, 2 sobre 50. 1 sobre F vai ser igual a 1,5 menos 2, 0,5 sobre 2, vezes 2 sobre 50. Posso simplificar. Distância focal, 50 sobre 0,5. Distância focal, menos 100 centímetros. Opa, aqui faltou um sinal. Divergência. Vou passar a distância focal para metros. 100 centímetros é 1 metro, negativo, menos 1 dioptria. Aqui, aproveitando o meu erro, eu vou chamar a atenção para vocês de um detalhe. A mesma lente foi convergente e divergente em meios diferentes. Aquela lente, né, que é exatamente... Deixa eu pegar uma segunda lente aqui. Ó. Essa segunda lente aqui para mim. Ó. Essa lente é uma lente semelhante àquela do problema. Quando ela está no ar, ela é uma lente convergente. Produz imagens reais e virtuais. Mas se eu colocar essa lente num outro meio, né, no caso aí um meio de índice de refração igual a 2, essa lente que é convergente passa a ter o comportamento de uma lente divergente. Então, observar sempre que o comportamento da lente não depende apenas da forma física. Essa é outra distinção. Espelho, não. Espelho, tanto faz o espelho côncavo imerso na água, no ar, o espelho côncavo para objeto real vai gerar imagem real e virtual, semelhante à lente convergente. Okay? O espelho convexo vai gerar imagens virtuais de objetos reais, semelhante à lente divergente. Agora, a lente não. A mesma lente pode convergir ou pode divergir a luz. Ok? Bom, próximo problema. Uma lente convergente fornece de um objeto real uma imagem de altura 4 vezes maior projetada em uma tela. Essa palavra é importante. Projetada a 2 metros do objeto. Ó, determine a posição e a natureza da imagem, a natureza e a posição da imagem, uma segunda posição da lente entre o objeto e a imagem, para que a projeção de uma sobre a outra seja nítida, a posição e a natureza da imagem na nova situação, a distância focal da lente. Então tá aqui, ó. Opa, fiquei doido. Meu computador ficou doido. O objeto, a imagem projetada do outro lado da lente. Aqui é onde está a minha tela de projeção. Aqui é onde está a minha tela de projeção. Minha tela amarela está aqui. A distância entre o objeto e a lente, essa distância aqui, ó, eu chamo de P. Essa distância aqui eu chamo de P', né? Quem são os 2 metros que ele faz referência aqui? Esses 2 metros
são P mais P'. Apareceu ali e sumiu. Né? A imagem é projetada. Palavras irmãs, amigas. Toda imagem projetada é real e é invertida, como nós já havíamos comentado. Né? Eu sei que a imagem é 4 vezes maior que o objeto. Por que do negativo no aumento linear? Porque a imagem é invertida. E aí, vamos lá. Aumento linear é I sobre O, ao menos P' sobre B. Tem mais aquela terceira fórmula lá, mas eu não coloquei aqui não. Ok? Bom, eu quero saber a posição da imagem. Eu quero saber o P'. Eu não sei o P'. Mas eu sei que menos P' sobre P vale menos 4. Então, daqui eu tiro que P' é igual a 4P. Se o P' é igual a 4P, eu substituo, eu vou achar com isso o valor de P, né? 2 dividido por 5, 0,4, e o valor de P', 1,6. Olha que legal. Olha como isso aqui é legal, ó. Eu posso até calcular a distância focal da lente. Se você calcular a distância focal da lente, vamos calcular aqui, ó, 1 sobre 0,4 mais 1 sobre 1,6. A distância focal da lente será igual a 1,6, que é o MMC, sobre 0,4 vai dar 4, 1,6 por 1,6 vai dar 1. Distância focal será 1,6 dividido por 5, né? O que vai dar 0,32 metros. Positiva, lente convergente. Então, o que eu estava falando para vocês é que, mantendo o objeto e a imagem nas mesmas posições, eu posso transladar a lente de tal forma que a imagem continue projetada na mesma posição. Só o que acontece é que eu vou trocar de lado a posição do objeto e a posição da imagem. Antes, o objeto estava a 0,4 e a imagem a 0,6. Agora, eu troquei de lado. O objeto está a 1,6 e a imagem está a 0,4. Eu troquei essa posição aqui, esse valor com esse. Olha só, na situação inicial, o objeto estava a 0,4 e a imagem estava a 1,6. Né? E se você lembrou, né, eu calculei a distância focal, né? 1 sobre F é 1 sobre 0,4, mais 1 sobre 1,6. A distância focal vai ser igual ao MMC, que é 1,6, dividido por 0,4 dá 4, dividido por 1,6 dá 5. Daqui eu tiro que a distância focal é 1,6 dividido por 5, 0,32 metros, na lente convergente. O que acontece é que essa soma daria exatamente o mesmo valor se eu trocasse o objeto com a imagem, trocasse os dois de posição. Fizesse agora, o objeto está a 1,6 metros e a imagem está a 0,4 metros. Se eu fizer essa troca, observe que a expressão matemática é muito semelhante, né? É igualzinha. Vai dar o mesmo resultado, inclusive. Mas o que vai mudar na situação problema? O que vai mudar na situação problema é que, se você olhar a situação anterior, vamos voltar aqui ao anterior, a imagem era maior que o objeto. Na situação nova, se você observar, a imagem é menor que o objeto. Quando você calcula o aumento linear, antes ele era 4, negativo. A imagem 4 vezes maior que o objeto. Agora o aumento linear é menos 1/4. Imagem invertida, mas reduzida em 4 vezes. Então, há uma redução no tamanho da imagem gerada. Tá ok? Tudo bem? Cuidado com isso aí. Espero que meu computador não trave de novo. Mas vamos lá. Olha só, continuando a nossa apresentação. Próximo problema.
Duas lentes delgadas, L1 e L2, têm eixos ópticos coincidentes. As lentes estão perfeitamente alinhadas, separadas com uma distância de 10 centímetros. A lente L1 é convergente, tem distância focal 30. O sistema formado pelas duas lentes é tal que os raios paralelos ao eixo são paralelos ao eixo incidente em L1, continuam na mesma direção em L2. Então, está acontecendo alguma coisa aqui no meio com essas duas lentes. Essa é convergente, essa eu não sei o que é, de tal forma que a luz entra paralela e sai paralela, para uma distância D. Essa distância D é de 10 centímetros. A distância focal da primeira lente é de 30 centímetros. E aí ele faz uma série de proposições. Quais das opções abaixo fornece corretamente a distância focal e o comportamento da lente? O comportamento da lente é dizer se ela é convergente ou divergente, tá ok? Vamos lá? Olha só, vamos pegar a primeira lente? A primeira lente é uma lente convergente, então os raios paralelos convergem no foco. E essa distância do foco até a lente, que é a distância focal, essa distância aqui, o problema diz que vale 30 centímetros. Mas isso aqui não é o que aparece na figura. Por que não é o que aparece na figura? Porque existe aqui uma segunda lente. Essa segunda lente atrapalha essa luz de convergir no foco. Olha só. E faz com que essa luz saia paralela. Essa segunda lente, ela atrapalha. Esse ponto aqui, ele se formaria aqui atrás, ó. Mas ele não chega a se formar, né? Esse ponto, ele não chega a se formar. E ele gera imagens paralelas. Ó, isso aqui é comportamento de uma lente divergente, aonde eu tenho um foco virtual. Olha só, numa lente convergente, se a luz sai do foco, refrata paralela. Numa lente divergente, se a luz incide na direção do foco, né? Vamos deixar aqui claro que a lente é divergente. Se a luz incide na direção do foco, aqui é a direção do foco, né? Aqui seria o foco, ela refrata paralela. Então, esse ponto aqui é a distância focal da minha lente divergente. A distância daqui até a lente é a distância focal da minha lente divergente. E quanto é que mede essa distância focal? Ou foco virtual. Tem gente que chama de foco virtual. Lembrar que tem dos dois lados, tá? Então, essa lente é divergente. Essa distância aqui, eu não sei quanto vale, mas eu sei que esse todo aqui vale 30 centímetros. E eu sei que a distância entre as duas lentes vale 10 centímetros. Se o todo vale 30 e a distância das duas lentes vale 10, essa distância aqui, ó, vale 20 centímetros. Então, quanto vale a distância focal da minha lente? 20 centímetros, negativa, por se tratar de uma lente divergente. Então, qual das opções abaixo fornece então, a distância focal em módulo da lente L2 e o seu comportamento? Alternativa, letra C, é uma lente divergente com a distância focal, olha o detalhe importante daqui, ó, em módulo, 20 centímetros. Ok? Esse problema é um problema, assim, é um bonito problema, por quê? Porque ele exige de você conhecimento teórico, tá? Gente, as provas do Enem, as provas dos vestibulares, não estão exigindo muitas contas complexas dos alunos, mas estão exigindo uma interpretação, né? Uma interpretação mais refinada. Então, cuidado com isso, tá? Bom, próximo problema. Olha só, pessoal, agora nós vamos fazer a nossa última questão, né? A última questão da aula de hoje, né? Lembrando que
daqui a pouco nós vamos a nossa próxima aula e ela vai falar sobre instrumentos ópticos, que é a aplicação de todo o estudo de lentes, né, em instrumentos que a gente está acostumado, né, desde de microscópio, lentes de aumento, lunetas, né. Professor, vamos falar de óculos? Não, óculos a gente vai falar na outra aula, quando eu for comentar para vocês sobre a ótica da visão, né? Como que é o comportamento do olho humano, o comportamento óptico. Por favor, já antecipando, longe de mim querer dar uma visão médica do comportamento do olho, tá, gente? Não sou médico, sou físico, tá? Então, professor, eu tenho tal problema de visão, é por conta disso? Não. Olha, as ametropias ópticas, os comportamentos ópticos da lente, esse é um assunto tão complexo que uma grande quantidade de fatores podem interferir na sua visão, ok? Então, longe de mim, não sou médico, sou físico, ok? Mas vamos lá, vamos para o nosso exercício de hoje. A figura a seguir representa uma lente delgada convergente, onde o ponto O é o centro óptico e F é o ponto antiprincipal. Fzinho minúsculo é a distância focal da lente. A é o ponto antiprincipal, que dista do centro óptico 2F. Então, o que ele está dizendo para a gente que é isso aqui, ó, né? Aqui nós temos a distância focal da lente, isso aqui é a distância focal da lente, esse é o ponto antiprincipal, que é o dobro da distância focal. E aí ele vai fazer uma série de estudos sobre lentes convergentes. Em referência ao posicionamento do objeto e à respectiva imagem, analise as proporções que seguem. Bom, vamos lembrar aqui, o que nós vimos em simuladores e tudo mais, é que para lente convergente e objeto real, tá bem grandão aqui, ó, o foco é o ponto-chave. Quando o objeto está entre o foco e o centro óptico da lente, quando o objeto está nessa região aqui, ó, a imagem formada é virtual, direita e ampliada, maior que o objeto. Isso vai acontecer, por exemplo, vou colocar aqui na frente Poxa, cadê a minha lente aqui? Deixa eu ver se eu acho uma lente aqui legal. Aqui, ó. Isso aqui é uma lente convergente, tá, gente? Que eu estou colocando entre a lente da minha máquina, da filmadora, e o meu olho. Observe o detalhe, ó. Olha como ficou o tamanho da imagem do olho aqui, ó. É difícil de fazer isso. Olha como ficou o tamanho da imagem do olho. Sem a lente e com a lente. Essa lente tem uma distância focal muito grande, né? E ela gera uma imagem virtual, direita e ampliada, bem maior que o objeto, tá ok? É uma imagem virtual, direita e ampliada. Bom, agora, se o objeto tiver uma distância maior que a distância focal, o objeto estiver desse lado de cá, ó, a imagem será real e invertida. Quando ele está muito longe do objeto, da lente, quando ele está aqui, ó, tá aqui, esse ponto antiprincipal aqui, vou até mudar a cor da caneta aqui, vou escrever de azul. Quando o objeto está nessa região azul aqui, ó, opa, ficou a branca. Eu mudei a cor e, em vez de botar a cor azul, eu botei a cor branca. Quando o objeto está nessa região aqui, ó, a imagem é é real, invertida e menor que o objeto. Quando ela está nessa região aqui, vou mudar a cor da caneta de novo para vermelho. Vou mudar a cor da caneta de novo para vermelho. Quando ela está nessa região aqui, ó, entre o ponto antiprincipal e a... Eu não estou conseguindo mudar a cor da caneta, mas que coisa! Agora sim.
Quando ela está entre o ponto antiprincipal e o foco, a imagem é real, invertida e maior que o objeto. Quando está no ponto antiprincipal, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então, olha que divertido esse negócio. Para distâncias menores que a distância focal, a imagem é virtual, direita e ampliada, que é aquela imagem que você viu aqui com a minha lente de aumento. Né? Uma lente de aumento é uma lente convergente. Mas essa mesma lente que produziu a imagem virtual, ela pode produzir uma imagem real. Ela pode produzir uma imagem real de que forma? Ela pode produzir uma imagem real se você estiver em uma posição maior que a distância focal da lente. Né? Olha só. Aqui, deixa eu voltar aqui Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui ficou ruim. Deixa eu voltar aqui. Aí. Olha lá. Você está vendo a imagem do meu olho bastante ampliada, né? Em relação ao tamanho do objeto, né? Esse aqui é o objeto olho. Aqui é a imagem ampliada do olho. Agora, quando o objeto está na posição maior que a distância focal, a imagem pode ser real invertida. Menor, muito longe. Maior entre o ponto antiprincipal e o foco. E igual no foco. Professor, e se estiver sobre o foco? Sobre o foco. A imagem, ela é imprópria, nem real nem virtual. Por quê? Lembra que a gente falou que imagem sobre o foco, né? A luz que sai do foco de uma lente convergente refrata a paralela. Ela não converge, não forma imagem real, não diverge, não forma imagem virtual. Ok? Então vamos lá. Quando a distância do objeto ao centro óptico da lente é maior que o dobro da distância focal. Objeto, centro óptico da lente, está aqui, né? Que é o ponto antiprincipal. Objeto a uma distância maior. Distância maior que a distância focal. Imagem real, invertida e menor que o objeto. Maior que o dobro da distância focal, imagem real, invertida e maior que o objeto. O item 1 é verdadeiro. Quando o objeto se encontra entre o ponto antiprincipal, quando o objeto se encontra sobre o ponto antiprincipal, aqui, ó, a imagem continua real e invertida, só que ela deixa de ser menor que o objeto e passa a ser igual ao tamanho do objeto. O item 2 é verdadeiro. Item 3. Quando a imagem real invertida e menor que o objeto, real invertida e menor que o objeto, real invertida e menor que o objeto está aqui, ó. O objeto se encontra entre o ponto antiprincipal e o foco. O objeto está nessa região? Não, isso é falso. Nessa região, a imagem não é menor, a imagem é maior. Quando o objeto se encontra entre o foco e o centro óptico, é nessa região aqui, ó, a imagem é real, direita e maior. Gente, isso aqui já é falso, porque palavras irmãs, virtual e direita. Palavras irmãs, real e invertida. Palavras inimigas, virtual invertida. Palavras inimigas, real, direita. Então isso aqui está errado, ok? A imagem não é real, a imagem é virtual. Quando a imagem é imprópria, o objeto se encontra na metade da distância focal. Metade da distância do ponto antiprincipal. Olha só, você encontra a metade da distância do ponto antiprincipal. Ponto antiprincipal é essa distância toda. Metade dessa distância é o ponto focal. E essa distância é a distância focal. Então, quando o objeto está sobre o foco, a imagem é imprópria, não é nem real nem virtual. Logo, a soma dos números entre parênteses corresponde aos itens errados é igual a 7. A soma dos itens errados, 4 mais 3 igual a 7. Bom, olha só, pessoal. Vamos lembrar, então, o que é o mais importante aqui, né, na aula de hoje. Onde é que nós cometemos mais erros? Atenção na leitura. Primeira coisa, atenção na leitura. Segundo, referencial de Gauss. Os sinais, né?
os sinais são importantes, tá? Lembrar que na lente convergente, a imagem real, objeto real, imagem real. A imagem real está do lado oposto ao do objeto. A imagem virtual, objeto real, a imagem virtual é maior que o objeto e está no mesmo lado do objeto. Na lente divergente, para um objeto real, a imagem virtual é reduzida, é menor que o tamanho do objeto, mas objeto e imagem estão no mesmo lado, tá ok? Lembrar da equação de Gauss, né? E que a vergência de uma lente é o inverso da distância focal. Opa, fiz besteira aqui. Lembrar da equação de Gauss, que o inverso da distância focal é o inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. O aumento linear, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, é menos P' sobre P, ou F sobre F menos P, tá ok? Toda imagem direita é positiva, o aumento é positivo. Toda imagem invertida, o aumento é negativo. Se a imagem é direita, ela é virtual, então ela tem a posição negativa. Se a imagem invertida, ela é real, então ela tem a posição positiva. Tá? Próxima aula nós vamos falar de instrumentos ópticos, né? Aplicar esse conteúdo de lentes na solução em aparelhos ópticos, né? Nós não vamos falar dos óculos, né? O óculos eu vou deixar quando a gente falar da ametropia da visão. Gente, até a próxima. Encontro vocês lá.